E aí galera, aqui é Numiro do canal KMX Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna a aparecer aqui no canal é ED Invaded. Por sinal, teve um episódio maravilhoso, muito mais coisas aconteceram, foi muita treta envolvendo o enredo, a história agora ficou mais confusa que tudo, porém tivemos alguns indícios de explicações do que deve ser o poço, que eles tanto entram para ir ver os assassinos e até mesmo achar os serial killers, como também a gente teve mais coisas sendo colocadas aí e deixando a gente mais perdido. Mas antes de comentar, peça aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece é que nesse episódio a gente acaba vendo que o protagonista, após entrar ali na cadeira para ir para o poço que seria da Azukai, ele simplesmente voltou pro passado. Esse poço se passaria na época que a sua família estava viva e ele ainda era um policial, e bem próximo de quando ele teria matado o desafiador. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que o protagonista ele acorda, vê sua família, e é um momento legal, né? Porque simplesmente ele pode ali meio que se despedir, ou pelo menos ficar feliz, né, em voltar a ver aquelas pessoas que ele ama. É interessante a gente ver que parece que realmente ele voltou no tempo, apesar de não ser uma volta no tempo legítima, mas sim ele está dentro de um poço ou um tipo de sonho, porque realmente os poços parecem sonhos. E aí tempo vai, tempo vem, ele vai para o trabalho e a primeira coisa que ele vai pensando é: tenho que ir atrás do desafiador, agora eu sei quem ele é. O pessoal todinho tá procurando pelo desafiador, mas só ele sabe. E aí ele faz até mesmo uma cena ali meio que chocante na frente de todo mundo, né? Pra poder justamente fazer com que o Momoki vá com ele. E quando eles vão, que o Momoki vai por trás da casa e ele vai diretamente no local onde tá o cara, ele encontra o cara, começa a insinuar coisas pro cara e até mesmo faz com que o cara lute com ele. E a gente tem boa parte do episódio somente o cara lutando com ele e o quebra-pau rolando. E a luta é propositalmente alongada pelo próprio protagonista, que quer sentir na pele que lutou pra valer, que pôde torturar, que pôde passar mais de um tempo batendo naquele miserável. Onde até mesmo a gente sabe muito bem que ele poderia pegar a arma e matar o cara, mas não. Ele vai atirando aos poucos, vai ferindo, enquanto ele leva a porrada também, ele dá-lhe porrada também e fica nessa, até chegar um certo momento que o seu braço é quebrado pelo desafiador, ele também consegue ferir a cabeça do desafiador e vai nessa até chegar no último momento onde ele acaba matando o desafiador. E ele começa a gritar que conseguiu ferrar o inimigo e tá feliz e tal. E aí o Momoki, quando vê aquela cena, apesar de ser bem intensa, ele ainda confia no amigo, né? Ele podia ter chegado ali dizendo: sai daí, você tá doido, o que você tá fazendo? Não, ele simplesmente chegou, viu que tinha sido tensa a cena, e aí ele já acreditou no que o Sakai estava falando. Olha, observa lá no porão que tem gente viva ainda. E isso acontece, porém eu não sei se isso que está acontecendo é o mesmo que aconteceu na época que a esposa e a filha dele morreu. A única diferença é o intervalo de tempo, mas você não lembra que simplesmente ele chegou lá e matou o cara e a turma viu que tinha um porão e tal? Eu não sei se naquela época a Azukai teria morrido ou não. Eu realmente não tenho lembranças da série em si mencionar que naquela época a Azukai morreu. E aí o que acontece é que simplesmente quando eles chegam lá embaixo e que vão falar com a pessoa que tá viva lá ainda, sangrando pra caramba, passando mal, quase morrendo, é aqui que a Azukai, que no caso a gente conhece como Kaero, que ninguém falava isso, ninguém mencionava isso, e o Momoki sabia, ou pelo menos ele estava tentando descobrir quem era, porque você percebe muito bem que nesse passado agora construído dentro da mente da Azukai, teve-se como descobrir quem era Kaero. A Kaero existiu e as pessoas descobriram, mas lá no futuro tá todo mundo tentando descobrir quem é ela, por que ela existe, quem é esse nome, ou seja, como se tivesse sido apagado dos bancos de dados. É como se as pessoas lá no futuro tivessem pegado essa garota e tivessem feito alguma coisa com ela depois que descobriram que ela tinha sido usada pelo desafiador. E as coisas se explodem mais ainda. O que acontece é que a gente vê que depois o protagonista vai visitar, no caso a Kaero ou a Azukai, eu vou chamar ela de Kaero, que é melhor pra gente que já tá acostumado. E quando ele vai visitar lá, que ele acorda todo lascado no hospital, que vai falar com ela, a gente tem um momento onde ela simplesmente está bem.
fisicamente, não tem marca de porrada, de nada. E aí ela começa a falar com ele e de repente chega um assassino lá, que é um cara que arrancava rostos. Onde até mesmo a gente vê uma cena que o cara arrancou o rosto da mulher lá e tá censurada. Aí tipo, onde é vermelho tá preto. Ficou bem bizarro. É tensa a cena, ao mesmo tempo engraçada, porque tá preto, parece cavou, parece que queimaram ela. Mas enfim, o que acontece é que a gente vê que esse cara tenta até matar a menina. E aí no processo, o protagonista acaba impedindo que isso aconteça. E é aí que ele acorda novamente e a gente vê que tá tudo normal. E aquilo se passava de um sonho. E é quando o protagonista vai atrás dela para poder falar com ela e entender o que tá rolando, porque ele também estava perdido. E se você tá vendo eu explicando aqui, já dizendo que isso aqui é aquilo, conecta com isso, é porque eu fiquei voltando, fiquei entendendo, tentando procurar alguma coisa para encaixar, porque tava difícil. E o que acontece é que a própria personagem começa a dizer que ela tem a capacidade, ou pelo menos consegue fazer com que as pessoas entrem no sonho dela. Toda vez que ela vai dormir, várias pessoas, e principalmente serial killers, pessoas que têm desejo de matar, entram dentro do sonho dela e começam a matar ela. Sempre algum serial killer entra lá e mata ela. Vários. Inclusive ela também não fala que um dos, e o primeiro que entrou lá, é o próprio John Walker. Caramba, o cara simplesmente entrou lá e matou ela. E depois dele teve o desafiador, teve justamente o cara que arranca as máscaras. Todos eles entram lá. E por isso o protagonista também tem a habilidade de entrar no sonho dela. Porque ele estava com desejo de matar o desafiador e até mesmo fez disso. Ele se tornou meio que o serial killer de assassinos. E por conta disso, interfere dentro do sonho dela, independente se no caso isso está acontecendo dentro do poço ou qualquer coisa do tipo, porque já aconteceu, ele já é um serial killer. Enfim, o que acontece é que com tudo isso se estabelece que ela é uma pessoa extremamente importante para o desenvolvimento do poço, ou pelo menos da máquina que cria os poços para a galera entrar, onde justamente tudo que a máquina faz, que é aquela detecção de intenção de matar, de criar um mundo do assassino, de sempre ter lá a Kaeru morta, você sempre vê a Kaeru morta na máquina, toda vez que eles entram lá, eles jogam assim: eu sei quem é ela, Kaeru, eu tenho que encontrar o cara que matou ela. Tudo isso tem tudo relação com o sonho dela. Então será, vamos especular aqui, será que a Kaeru, na verdade, ela não teria morrido nesse futuro onde a gente tá vendo a história, onde a gente tá acompanhando a história, e ela de fato foi sequestrada por esse John Walker, que seria alguém poderoso, e usa ela para poder criar essa máquina de investigação? Cara, isso seria muito louco se fosse isso que estivesse acontecendo. Se tem alguém grandão usando uma pessoa para poder fazer uma máquina de investigação e ganhar dinheiro e prestígio com isso. Mano, isso seria muito massa, velho. Porque a ideia que dá, né? Porque simplesmente como é que existe dentro do poço da máquina uma informação que é semelhante como a máquina funciona e tem todos os encaixes com a Kaeru, velho. Enfim, a Azukai / Kaeru, né? Ela explica tudo isso a ele, que no caso ela tá sofrendo muito. E aí, por conta disso e essas ligações que eles tiveram, ele acaba pensando em salvar ela. Ele até mesmo diz a ela que vai dar paz a ela, porque ela queria morrer, pois ela não morreu. E como ela não morreu, vários dos serial killers estão indo atrás dela. E ela, no caso, só teria sido sequestrada pelo desafiador, porque o desafiador ficou entediado, porque ficava matando ela no sonho, mas achava aquilo chato. E aí queria fazer ao vivo e a cores, por isso que ele batia nela e ela batia nele para sentir dor também. Ele queria se sentir realmente vivo naquela hora que estivesse matando ela, por isso que ele fez isso com ela. E o interessante de tudo isso é que o protagonista vai até o cara das máscaras, porque ele sabe o local de todos os vilões, serial killers, tudinho ele conhece. Ele vai até lá o esconderijo dele, começa a falar com o cara e começa a falar tudo que tá na mente do cara e começa a fazer o sessão de tortura que ele sempre faz. Mas até mesmo ele fala, né? Você não tem coragem de arrancar seu próprio rosto, você é fraco. Mano, ele tortura o cara e depois no final a gente acaba vendo que o cara se matou. Então ele conseguiu livrar ela de um dos assassinos. Mano, que obra do caramba, tô curtindo demais o enredo. Espero que tudo que eu esteja adivinhando aqui, que eu esteja bolando aqui, esteja certo. Mas se não tiver, mano, o que vier vai ser lucro. Tendo em vista que
já tá bem trabalhada toda a obra até então, velho. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas enfim, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer? Será que o protagonista ele vai passar um bom tempo aí capturando todos os assassinos que existem ali naquele mundo do poço da Azukai pra justamente dar paz a ela e ela poder dormir e ter sonhos bons, né, sem nenhum assassino indo atrás dela? Ou simplesmente ele vai ser acordado antes de concluir tudo? Eu espero que pelo menos ele lembre dessas tretas todas lá do poço dela, né? Como ele lembrou do que estava acontecendo quando entrou lá. Enfim, quero suas opiniões aqui nos comentários. Se você curtiu, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera, fui!